Eu confesso para vocês que eu gosto de introduções, né? De fazer uma boa introdução e conectar com o ponto, mas eu tive dificuldade em elaborar uma introdução que fosse à altura do texto. Porque eu acho que o texto em si, o que ele conta já é o suficiente. Porque é justamente sobre o evento que mudou a história da humanidade. É justamente sobre o evento que mudou a história do homem, que mudou a trajetória do mundo. Não é Feliz Páscoa, não é qualquer outra coisa menor do que o Deus encarnado entre os homens que morre e ressurge para a salvação do homem. Não é simplesmente nada menor do que isso, mas é justamente o que de maior pode ter acontecido na existência de qualquer um que já colocou o pé neste planeta. Por isso, eu convido você a ler comigo capítulo 24, versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler uma porção generosa de Lucas. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens, com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se admirado do que havia acontecido. Amém? Eu só queria pedir o Evandro para desligar essa TV que ela fica fazendo uns barulhinhos. Ou a Lidiane, por favor. Pois então, aqui na verdade é o domingo. O domingo na verdade, posterior à morte de Jesus. Jesus morre na sexta-feira, na cruz. O sábado, então, era um dia santo para os judeus, por isso eles não cuidam, não tocam no corpo, por isso eles colocam Jesus no sepulcro na sexta-feira com pressa, porque o dia judeu, né, o sábado judaico, começa no final da tarde da sexta-feira, e eles na correria colocam o cadáver de Jesus naquele sepulcro, sem ter muito tempo para fazer as coisas como era de praxe, como era a tradição, como era a maneira deles sepultarem seus mortos. O sábado, então, é o sábado do sofrimento, da angústia, da frustração. Então, no domingo pela manhã, todos os evangelhos são unânimes em nos contar que as mulheres seguidoras de Jesus são as primeiras a levantarem justamente pela manhã, justamente se você comparar os evangelhos, você vai ver que era ainda escuro em algumas narrativas, amanhecendo. Provavelmente elas saíram escuro ainda e chegaram durante a caminhada com o sol nascendo naquele lugar. Lucas vai dizer para a gente que era o primeiro dia da semana, de madrugada ainda. Então elas levam as essências aromáticas. Na verdade, o que elas iriam fazer
é justamente o que não houve tempo para fazer no sábado. Fazer direito, cuidar do corpo, limpá-lo, porque pensemos juntos, o sofrimento que Jesus havia passado na sexta, provavelmente deixou o seu corpo em um estado de dilaceração. As chicotadas, as bofetadas, a própria morte na cruz, deve ter deixado o cadáver em um estado terrível. Então elas, preocupadas com isso, vão até o sepulcro. Ele conta para a gente que ao chegarem no sepulcro, já parece há uma preocupação com essas mulheres em como elas vão fazer para tirar a pedra, porque provavelmente elas não teriam força para isso. Mas o texto diz para a gente que quando elas chegam lá, a pedra já havia sido removida, o que causa nelas uma certa estranheza. Ao entrarem no sepulcro para ver, elas se deparam, em algumas versões, 2 anjos, em outras versões, 1 anjo, mas na verdade o consenso é que provavelmente haviam 2, um sentado sobre a pedra e um em pé que falava. As palavras do anjo são avassaladoras aqui. Eles dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Elas então, sem saber muito bem como reagir diante daquela visão, até porque nós sabemos que toda vez que um anjo apareceu para alguém, no relato bíblico causou espanto e até medo em alguns casos, elas ficam sem reação diante daqueles anjos, mas parece que o anjo vai então lembrá-las das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e isso vai trazer uma espécie de clique na mente daquelas mulheres. Então elas, ouvindo as palavras do anjo, voltam do sepulcro, no versículo 9, correndo para anunciar aos apóstolos, aos discípulos, que elas viram o anjo, ou os anjos, e esses falaram que Jesus não estava morto mais, que havia ressuscitado dos mortos. Mas elas são recebidas, segundo o texto, com certo ceticismo. Eles, inclusive, no versículo 11 e 12, vão dizer que eles acharam que elas estavam delirando, estavam febris, estavam fora de si. E é quando Pedro, incomodado com aquela história, corre, até o sepulcro, segundo Lucas, provavelmente junto com João, segundo o Evangelho de João, e ao chegar lá, abaixando-se, viu somente os panos, e realmente não havia um cadáver ali, não havia o corpo de Jesus ali. E diz o texto que, admirado do que havia acontecido, ele retorna. Eu penso que importante é a gente se colocar no lugar destes personagens. Antes de irmos para a máxima teológica e para a aplicação, vamos pensar no tipo de dor e sofrimento que essas pessoas estavam enfrentando. Eles viram o seu Messias, o seu Mestre, eles viram aquele que havia mudado a história e a trajetória das vidas deles, morrer naquela cruz de maneira terrível. Eles viram todas as expectativas deles virarem fumaça. Eles viram todo o propósito que eles haviam encontrado em Jesus, porque o próprio Pedro vai dizer: só tu tens as palavras de vida eterna. Eles abandonaram tudo, abandonaram suas profissões, abandonaram, em muitos casos, a família, abandonaram todas as coisas que eram importantes para eles, para seguirem aquele homem que eles identificaram ter as palavras de vida eterna, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Eles fizeram planos, eles sonharam, e agora aquilo tudo havia acabado. Jesus havia morrido não de maneira tolerável, mas amaldiçoado, porque diz em Deuteronômio que maldito é o homem que for pendurado em madeiro. E Jesus, segundo Paulo, se tornou maldição porque morreu nessa situação.
e justamente para libertar o homem do pecado e da acusação da lei, mas que para esses aqui que ainda não entendiam isso, aquilo era justamente um choque terrível de realidade. Então essas mulheres estão indo ao sepulcro não somente para perfumar e ungir o corpo, mas para se despedirem da maneira mais ajustada possível. Há um sentimento de ausência, de perda, o sofrimento, a frustração, a angústia, e esse é o momento delas, o momento de ir lá e se despedir da maneira que deve ser, coisa de mulher, eu diria, né? Porque não vai nenhum homem lá, porque para eles a história já havia acabado, né? Os homens são mais objetivos, encararam a morte com terrível realidade, mas as mulheres precisam ir lá, elas são mais emocionais, elas precisam estarem lá, elas precisam realmente dizer adeus, por isso sofrem, por isso vão, mas ao se deparar lá com o sepulcro vazio, com as palavras do anjo, alguma coisa muda nessas mulheres. Por isso que eu queria dizer para você, antes de nós irmos para a máxima dos anjos aqui, que é: só eles sabem o que foi perdê-lo. Só eles sabem. Só eles sabem o que era estar na presença de Deus encarnado. Só eles sabem o sentimento de abraçá-lo fisicamente, de tocá-lo de maneira curiosa, como diz João em 1 João, de ouvi-lo de maneira atenta, o timbre da voz, de receber dele ensinamentos particulares, tantas e tantas vezes em particular. Só eles sabiam o que era estar realmente, literalmente, na presença daquele que é o autor da vida. Por isso só eles sabem o que foi vê-lo morrer. Só eles sabem o que foi perdê-lo, perder aquilo que de mais precioso se pode encontrar nessa existência. Só eles experimentaram este tipo de sofrimento. É diferente da gente, porque a gente não perdeu Jesus, a gente encontrou Jesus. A gente encontra um Jesus ressurreto, cheio de glória, salvador da humanidade, mas a gente não tem esse, quem sabe, específico sentir da perda que esses homens e mulheres estavam sentindo nesse dia. No que isso é importante para a gente? Eu acho que muito importante. Talvez essa seja a diferença da primeira geração da igreja primitiva, dos primeiros crentes, para as posteriores. Porque pode ser que a gente tenha perdido justamente este refinar do entendimento de que o autor da vida estava padecendo, morrendo naquela cruz por nós, literalmente. Não é um discurso de viva, ele ressuscitou somente. É o discurso da perda primeiro, daquele que padeceu, daquele que morreu, daquele que levou as nossas transgressões sobre si, daquele que levou os nossos pecados sobre si e sofreu de verdade. A gente passa batido tantas vezes no que foi a morte de Cristo. Vai ver que a gente passa rápido porque realmente nos incomoda. Os últimos suspiros, as últimas palavras de um Messias moribundo na cruz, de um Messias arrebentado na cruz, humilhado, moído por nossas transgressões, como diz Isaías, o servo sofredor, que nos últimos momentos de vida, no sofrimento que foi para puxar o ar de alguém que está morrendo, pediu água. Vocês entendem isso? O que era essa situação? Eu nunca morri na minha vida e nem você. Eu nunca estive perto da morte. Mas eu acredito que estar próximo das últimas horas, dos últimos minutos, nessa condição não deve ser nada agradável. Então, eu estou trazendo para você esse tipo de aspecto do evento, porque é necessário a gente entender o que foi a morte de Cristo para que a gente entenda o que foi a ressurreição. Não foi um baile de gala essa história, foi uma história de sofrimento mesmo.
Porque carregar o peso do mundo sobre si, dos pecados, é algo extremamente doloroso, e morrer dessa forma precisa despertar na gente a verdadeira compreensão do que foi o sacrifício vicário de Jesus por nós. Tantas e tantas vezes pode ser que a gente olhe essa história como uma criança olha o livro infantil e soa algo tão bonitinho, mas precisa de fato haver a compreensão do que é a ausência, do que é a perda, do que é não poder ter mais aquele que era o verbo da vida, como diz João. Nós precisamos resgatar isso, não vivemos no sentimento de ausência, mas entendermos justamente o sacrifício para entender a ressurreição, entendermos a morte de Cristo para entendermos a vida, entendemos aquele que sofreu por nós de maneira angustiante, lacerante, a ponto de pedir água no seu último momento. Isso é algo que me choca, o último momento de Jesus, porque parece que a gente pensa num Jesus na cruz, muito consciente das coisas, teológico, tudo que ele fala, a gente estuda, né? Por que ele disse isso? Ele estava dizendo, estava citando, ele queria ensinar, mas a gente esquece que o que tem ali naquele lugar é um homem que sequer consegue falar, por causa das suas condições, e as últimas palavras, guarde isso, as últimas palavras de Jesus é: eu tenho sede, porque ele estava sofrendo mesmo, e a última resposta que Jesus recebe naquela cruz é vinagre, para judiar dele. Então ele expira, em sofrimento, em lamento, e aqui estão as mulheres sofrendo por isso, e aqui estão as mulheres justamente buscando esse último momento que elas não tiveram antes, essa última oportunidade que elas não tiveram antes, e felizmente, maravilhosamente, as palavras do anjo, os anjos às vezes me parecem tão soldados, né? Tão objetivos, tão, quem sabe, distraídos para com os sentimentos dos homens, porque as palavras dos anjos são extremamente naturais aqui. Por que vocês estão procurando Jesus entre os mortos? É uma coisa até chocante de dizer, porque elas estavam lá sofrendo, né? Mas as palavras dos anjos são, na verdade, o que de mais verdade se pode encontrar. Elas realmente foram cuidar de um cadáver, mas não havia um cadáver mais. Não havia mais. Então você pode perceber que nesse primeiro momento, as palavras do anjo são objetivas e claras para que não houvesse dúvida. Não pode haver dúvida. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aquele que havia sido levado, tragado pela morte, está vivo de novo. Aquele que havia sido consumido pela dor e pelo sofrimento, agora era o Salvador da humanidade. Aquele que havia sido consumido por uma morte hedionda, é aquele agora que pode justamente trazer o homem à vida novamente. E elas saem felizes, embora, né, nós tenhamos uma discussão aqui, justamente por causa de Maria Madalena, porque Jesus aparece para Maria Madalena no Evangelho de João, por exemplo. Ela tem a visão de Jesus, ela está lá procurando informações, né, e ela vai confundir Jesus com um jardineiro, que provavelmente havia um jardim ali, mas o fato é que o que essas mulheres encontram, o grupo, embora Maria Madalena tivesse tido uma experiência em particular, é esperança, porque não foi o grupo todo que viu o corpo ressurreto, vivo novamente, não foi o grupo todo que viu Jesus em sua glória. Elas na verdade voltaram somente com as palavras do anjo, não viram o corpo. E será que isso para nós seria suficiente? Tudo bem, ver um anjo a gente não vê todo dia, né? Mas será que seria suficiente para uma compreensão exata de que Jesus estava mesmo vivo? Ou será que no entendimento delas, embora o anjo tenha trazido a elucidação, seria uma ressurreição para o último dia? Porque era assim que eles entendiam. Toda vez que Jesus falava, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar, na cabeça deles, como um judeu do primeiro século, vai ressuscitar sim, como Maria e Marta falou na morte de Lázaro, eu sei que ele ressuscitará no último dia. Será que as palavras dos anjos fizeram realmente a cabeça delas entenderem, né? A mente delas, a compreensão delas estarem lúcidas
que Jesus havia realmente ressuscitado naquele dia? Sim. Por isso elas anunciam. Por isso elas correm para os discípulos. Porque não pode haver realmente dúvida da nossa parte. Não pode haver dúvida da parte da igreja. Essa premissa é a premissa central do cristianismo. Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos. E Ele agora é a esperança da nossa salvação. Amém? Amém. É isso, gente. Não pode haver dúvida da nossa parte. Se você for estudar, eu não vou gastar muito tempo, porque tem bastante texto para lermos aqui. Mas o próprio fato de serem mulheres, as primeiras testemunhas, já é uma evidência avassaladora de que o que esses homens escreveram é a mais pura verdade. Porque o testemunho de uma mulher não tinha validade nem em tribunal. Nem se ela tivesse visto um assassinato, aquilo não ia contar de nada. E, no entanto, não é Pedro, o líder. Não é Tiago, não é João. São mulheres. Tanto que não são nem levadas a sério aqui. Pedro vai pessoalmente para ver se aquilo fazia sentido mesmo. Então, é importante entendermos que não pode haver dúvida. O coração delas estava cheio de esperança agora, embora sem a compreensão exata, total, completa do que estava acontecendo realmente. Mas elas fazem justamente o que os anjos falaram, anunciam. Segundo momento que nós vamos ler, eu te peço que acompanhe comigo, versículo 13, que diz assim: nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, isso é, 11 quilômetros, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles responderam, eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele respondeu: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a seu respeito, o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiram, Jesus fez com quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Essa aparição é uma aparição, no mínimo, curiosa, porque, como você leu,
eles estão distantes de Jerusalém, eles estão dispersos, na verdade os discípulos estão dispersos, tem discípulo na Galileia, tem discípulo em Emaús, tem discípulo fugindo, tem discípulo com medo, e eles estão conversando justamente sobre os acontecimentos, não diferente das mulheres, embora o texto fale para a gente que eles tinham conhecimento de que as mulheres haviam falado que Jesus não estava mais no sepulcro, mas perceba que no texto não há convicção. Há, quem sabe, uma fagulha de esperança, sabe-se lá de que tipo, de que algo realmente maravilhoso poderia ter acontecido. E aí o escritor Lucas vai dizer para a gente que Jesus se aproxima deles na estrada e pergunta: do que vocês estão falando? Então eles: estamos falando, você não sabe? Não. Do que é? Eles falam: então você deve ser o cara mais desinformado de Jerusalém, porque só se fala disso. Então eles falam de Jesus morto pelas autoridades e falam da possibilidade das mulheres terem visto alguma coisa diferente. E é quando Jesus começa a expor, ele não é reconhecido por eles. Essa é, na verdade, o grande mistério do texto. Por que eles não veem, né, que Jesus está ali logo na primeira olhada, né? Há inúmeras teorias, mas na verdade o texto não diz para a gente, mas ele diz que Jesus começa a expor as escrituras, os profetas, e mostrar para eles que era necessário Jesus morrer e ressuscitar no terceiro dia. E parece que aquilo vai abrindo os olhos deles, por causa da informação das mulheres, por causa da exposição daquele estranho. E isso vai fazer, eles vão dizer posteriormente, que o coração deles aquecesse, que aquela chama que estava quase se exaurindo se acendesse novamente. Então tem uma passagem que para mim é crucial nessa porção, que é o 28, que diz que quando eles se aproximaram do povoado, provavelmente no final da tarde, já estava escurecendo, Jesus fez como quem ia passar direto. E aí é quando eles convidam Jesus para estar com eles. Fica conosco, diz eles, pois já é tarde, o dia está terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aqui vem a maravilha dessa narrativa. Eles até então não sabem que é Jesus, eles sentem uma atração por aquele personagem, eles sentem a chama da esperança acesa por causa das palavras daquele homem. Mas é quando Jesus parte o pão que eles identificam como sendo Jesus. Por que eles não souberam antes que se tratava de Jesus? Eu não sei lhe explicar, eu posso especular. Mas por que eles identificaram Jesus? Eu sei. Porque Jesus provavelmente partiu o pão de uma maneira íntima, que só os mais próximos conheciam. Porque aquele jeito era muito peculiar, era muito particular, era muito íntimo. Então eles reconhecem o Mestre, e seus corações se acendem novamente, e eles entendem que as palavras das mulheres eram verdade, e eles têm agora o coração cheio de esperança novamente. Se no primeiro momento eu falei para você que você não sabe o que é tê-lo e perdê-lo, no segundo momento você não sabe o que é perdê-lo, mas ter a esperança de tê-lo novamente. Só esses têm. Entende isso? Quantos filmes a gente já viu, histórias reais de pessoas que se perderam, naufragaram, sumiram, desapareceram, foram dadas como mortos, e de repente consegue voltar do lugar de onde estava, e a família chocada e ao mesmo tempo maravilhada porque voltou. Eu não sei o que é perder alguém muito íntimo, muito próximo. Eu nunca perdi ninguém assim, mas eu imagino que ter esse sentimento restaurado de proximidade, de presença, ter de novo aquele que havia provavelmente, possivelmente morrido, deve ser algo maravilhoso. E o que está acontecendo aqui é isso: a chama que estava apagando foi reacesa,
Porque aqueles que perderam Jesus agora têm a esperança de que ele realmente está vivo, embora seja um episódio tão estranho, porque quando eles reconhecem, Jesus some. Não dá nem para trocar uma ideia, não dá nem para tirar algumas dúvidas. Por que Jesus faz assim, afinal de contas? Porque ele não fica de uma vez por todas. Mas parece que o que Jesus está fazendo é justamente reacender essa chama, aparecendo em lugares específicos onde os discípulos estavam afastados, distantes, sem esperança, para trazê-los de volta. O que Jesus está fazendo é estratégico, é juntando. Por isso é no partir do pão, por isso é na comunhão. Você quer ter, ou quer saber o que é revelação? Está na comunhão dos crentes, quando estão juntos, quando realmente identificam nesse gesto da unidade do corpo, o gesto primordial, inicial do próprio Cristo. Porque a igreja de Jesus não foi uma igreja construída por Cristo, estabelecida por Cristo para estar separada. A igreja de Cristo ela foi constituída por Cristo para estar junta, é na unidade, é na comunhão, é no partir do pão. É assim que o nosso coração ele se mantém aceso o tempo todo. Não tem chama acesa na individualidade das nossas programações. Tem a chama acesa quando estamos juntos. Perceba isso, é no partir do pão, é na intimidade. É justamente naquele momento que a gente pode identificar que isso realmente vem do Senhor. É do corpo. Mas perceba também que isso não aconteceria. Jesus não estaria com eles aqui, partindo desse pão. Eles não teriam tido a experiência de estar com Jesus se eles não tivessem convidado ele para estar com eles. Isso é maravilhoso no texto. Fica com a gente. Passa a noite com a gente, porque é perigoso. Porque a estrada tem ladrões, animais selvagens. Comunhão, gente. É na comunhão que nós entendemos o real significado do cristianismo, é na unidade do corpo. É justamente no momento que estamos juntos que Jesus se revela. Não é nas buscas insaciáveis de uma espiritualidade fabricada. É na unidade do corpo. É isso que Jesus está fazendo, está juntando. Por isso ele aparece em lugares, e Paulo vai dizer que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, né? Provavelmente na sua assunção, que foi pública e muitos viram, e também a outros, como Paulo vai dizer, apareceu a Pedro, que estava provavelmente indo para Galiléia, fugindo. E é por isso que em Mateus, as palavras do anjo diz para Pedro que Jesus está indo atrás dele na Galiléia, que estava fugindo, estava pescando. Jesus está juntando. Então, se no primeiro momento, sendo repetitivo aqui, é necessário mantermos a esperança viva, a convicção de que Ele está vivo, no segundo momento é necessário estarmos juntos, ligados, conectados, justamente na direção do que a ressurreição de Cristo aponta. Igreja, corpo, sem dúvida, sem dispersão. Aí vem então a cereja do bolo, versículo 36, que diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tende aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria, e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai.
mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles, e foi elevado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém, e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Lucas vai dizer que é no mesmo dia, no domingo, os anjos falam às mulheres, os discípulos de Emaús têm essa experiência, e todos estão juntos agora em Jerusalém. Percebe que a estratégia de Jesus é juntar mesmo, não é deixar solto. E é em Jerusalém, quando todos estão juntos, que Jesus aparece ali. Diz o texto que eles vão ficar com medo, mas me parece que o medo é justamente de uma aparição desse tipo, né? Aparece ali, não diz pra gente como aparece, eu não sei como aparece, mas não me parece que tenha sido uma entrada pela porta de quem bate e entra. Ele simplesmente estava, de repente, no meio dos discípulos. Eles ficam com medo, e Jesus vai dizer: por que vocês estão assustados olhando para mim como se eu fosse um fantasma, uma assombração? Sou eu mesmo, olha minhas marcas nas mãos, olha os meus pés, olha as minhas cicatrizes. E ele chega a dizer: vocês têm peixe aí? Peixinho, né? Jesus gostava de um peixinho, né? E aí eles deram e ele come. Jesus vai comer em outro momento na Galiléia, quando eles estão pescando, ele já está com o peixinho pronto ali, esperando eles, e ele se alimenta, para eles verem que era ele mesmo, não era uma assombração, não foi uma histeria coletiva, não foi uma ilusão em grupo, foi a aparição de Jesus, vivo novamente. E aí diz o texto que eles se admiravam, né? E estavam alegres com a presença de Jesus. E aí Jesus vai de novo expor as escrituras e mostrar que ele era o servo sofredor de Isaías, que teria que padecer, que teria que sofrer, mas que morreria e ressuscitaria para a salvação do homem, e que esse evangelho, ele vai dizer, vocês são testemunhas disso, precisa ser pregado a todas as nações. E ele vai dizer: eu vos envio, mas fiquem em Jerusalém, porque do céu virá o Espírito Santo sobre vocês, o Espírito Santo Consolador, que consolaria esses homens por causa da ausência de Jesus. O Espírito Santo é aquele que conforta, que consola o homem, porque Jesus não está presente. Mas o texto continua e diz que, provavelmente em outro dia, não no mesmo domingo, Jesus leva eles até Betânia, e ali ele é assunto aos céus. Agora percebam isso aqui. Eles tinham Jesus novamente, gente. Estava vivo. Todo aquele sofrimento acabou. Agora não era só mais uma esperança, agora era um fato. Jesus estava vivo novamente. Mas não vai ficar com eles. Mas não vai estar com eles. Mas ao mesmo tempo o texto diz que Jesus é levado para os céus. E ao invés deles se entristecerem, porque Jesus não estaria mais lá, eles se alegram. Por que eles se alegram? Porque aquele que havia morrido ressuscitou, estava vivo novamente, era o Messias sim, era o ungido do Senhor sim, e essa alegria que eles têm é justamente o combustível para a pregação do Evangelho. Ele está vivo, essa é a pregação da igreja. Jesus morreu entregue pelas autoridades, mas ressuscitou no terceiro dia, levou sobre si as nossas transgressões, perdoou os nossos pecados, e a vida agora é oferecida a todo homem. Mas não é um discurso fruto de um fardo ou de uma obrigação. Eles são testemunhas disso. Eles viram como se calar, como conter esse tipo de alegria, como conter esse tipo de extasiar da alma. Não é à toa que depois que os discípulos começam a pregar e causar terrível, né, para quem era contra, a avassaladora propagação do evangelho, vão ser presos, vão ser chicoteados. E quando os escribas e os mestres mandam eles parar de pregar aquele evangelho, Pedro diz: como eu vou ficar quieto? Como eu vou me calar? Eu vi. Terceiro momento, eu queria dizer para você que você não sabe o que é perdê-lo e tê-lo novamente. Eles sabem, por isso eles anunciavam com alegria.
Por isso eles anunciavam com desejo intenso, com intensidade. Intensidade. Somente aquele que entendeu a morte de Jesus mesmo por nós, o sofrimento que ele pagou naquela cruz, somente aquele que tem a esperança justamente da salvação, somente aquele que entende realmente o que é a ressurreição, o que ela representa para todos os homens, explode de alegria, no desejo de compartilhar que Jesus está vivo. Não é Feliz Páscoa, pare com isso. Não é ovo de chocolate, por favor. Ele ressuscitou. Por mim, por você. O preço que foi pago naquela cruz foi individual. Disse um teólogo que ainda que só houvesse você na terra, Jesus morreria. Porque o amor dele é algo incompreensível por nós. Vós sois testemunhas de tudo isso. E depois de assunto aos céus, eles se alegravam. E iam para o templo pregar, compartilhar. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Isso é a igreja. Não somos obrigados a pregar o evangelho para ninguém. Nós somos pregadores do evangelho porque isso nos faz sentir participantes da salvação. Porque isso para nós é gratificante. Porque isso para nós nos dá propósito e faz todo sentido. Ele está vivo. Vamos ficar em pé e orar?